Olá pessoal do Unsalva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre integrais duplas, resolvendo vários exemplos aqui. Então olha só, nesse exemplo o que a gente tem? Tá? A gente tem uma integral I, que é definida por uma região T, onde os limites de integração dessa integral são para y entre 0 e 3, para x entre y sobre 3 até 2y. A questão pede para a gente fazer o quê? Esboçar essa região T e depois escrever I como uma integral iterada na ordem dy dx. Lembrando, né, gente, isso daqui, quando a gente tem que calcular com dy dx, muda toda a integral, tá? Então, não é simplesmente trocar aqui esses dois resultados, né, e achar que, desculpa, esses dois diferenciais e trocar aqui e achar que isso aqui vai dar certo, tá? Não, a gente tem que fazer toda a questão de trás para frente. Então, olha só. Primeira coisa é puxar dessa integral aqui as informações que a gente precisa. Bom, se a gente tem aqui y como constantes, como a nossa integral de fora, a gente já sabe que isso daqui é uma região do tipo 2. Se tem alguma dúvida sobre as regiões do tipo 1, tipo 2, não assistiu ainda a aula de regiões não retangulares, eu acho que é altamente recomendável que assista, tá? Então, olha só, nós temos que fazer o quê? Vamos pegar os limites de integração para y e para x. Para y varia entre 0 e 3. X varia entre y sobre 3 até 2y. Y sobre 3 até 2y. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Tá? Vamos começar a fazer o nosso esboço. Y varia entre y igual a 0, que é o próprio eixo x, e y igual a 3. Vamos lá então. Escrevendo aqui, vou botar bem aqui em cima para dar bastante espaço, né? Dando espaço. Aqui está o nosso y igual a 3. Tá? E agora, y sobre 3 e 2y. Bom, para fazer isso daqui, a gente já sabe, né? São duas retas, aqui é uma função de primeiro grau, aqui é uma função de primeiro grau. Então vamos ver quando que esses gráficos aqui vão interceptar a nossa retinha. Bom, os dois não têm o coeficiente b, né, da função de primeiro grau, então os dois cortam justamente na origem, quando x vale 0 e y vale 0. Lembrando que isso daqui tu sempre pode enxergar como x igual a y sobre 13, x igual a 2y, tá? Mas em geral, quando é essas questões bem fáceis, assim, de reta, tu não costuma ter muita dúvida, tá? Então, olha só, x igual a y sobre 3. Quando y valer 3, vai ficar 3 sobre 3, que dá 1. Então, onde x vale 1, o y vale 3, e aqui nasce a nossa primeira reta. Tá? Nasceu a nossa primeira reta aqui. E x igual a 2y, onde y vale 3, 3 vezes 2, 6. O x vai valer 6. Vai ficar meio fora de escala aqui, mas não tem problema. Tá? Só um esboço bem simples. Então, olha só. Bom, então aqui as nossas duas retas, tá? Essa daqui é a y sobre 3 e essa daqui é a 2y. Certo? O que a gente tem que fazer aqui agora? Bom, a região que a gente queria encontrar, a nossa região T, está definida aqui, certo? Isso aqui é bem simples de a gente enxergar. O que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular essa integral fazendo a integral na ordem dy dx. Ou seja, nós vamos passar de uma região do tipo 1 e nós vamos descrever ela, desculpa, uma região do tipo 2 e nós vamos descrever ela como uma região do tipo 1, onde x são constantes. Qual que é o desafio aqui? Tá? Bom, a primeira parte aqui, esboço T, foi. Tá? Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Quando a gente faz uma região do tipo 1, nós colocamos barras verticais para limitar a nossa região. Então, olha só, com barras verticais, o que a gente precisa fazer? A gente vai começar a nossa região em x igual a 0 e vai ir até x igual a 6. Certo? O que a gente tem que cuidar aqui? Quando nós fazemos uma região do tipo 1, nós vamos varrer da esquerda para a direita a nossa região e vamos nos perguntar,
Tá? Quem é a função que está definindo a região por cima, quem que é a função que está definindo a região por baixo. Então, olha só, no começo tem essa reta aqui, que é a y sobre 3 por cima, e essa daqui, que é a 2y por baixo. Quando nós chegamos exatamente aqui, o que, que acontece? A função que estava em cima, está aqui, tá? A nossa função que está em cima, que era a y sobre 3, deixa de estar por cima e agora é y igual a 3. Então a gente teve uma mudança, né? Teve uma mudança aí de qual era a função que estava por cima, então isso configura que a gente tem que repartir em duas partes. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. X varia entre, y varia entre. X varia entre, y varia entre. Vamos lá. Começando pela primeira parte aqui, tá? Vamos botar aqui parte 1, parte 2. Parte 2, tá? A primeira parte a gente começa com x igual a 0 e vai ir até x igual a 1. A segunda parte nós começamos de x igual a 1 e vamos ir até x igual a 6. E agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é se perguntar quem está em cima, quem está embaixo. Então, olha só. Na primeira região, quem que é a função que está por cima? A função que está por cima é x igual a y sobre 3. Bom, tu não pode colocar y sobre 3 aqui, né? Que é y igual. Então, tu tem que providenciar essas duas funçõezinhas aqui isoladas, tá? Com o y isolado para a gente fazer o troço direitinho. Isolando o y ali, vai ficar y igual a 3x, e o outro aqui vai ficar y igual a x sobre 2. Tá? Tem que fazer isso daqui, senão dá errado. Então, quem é a função que está por cima? A função que está por cima era y sobre 3, agora y sobre 3 é 3x. 3x é a função que está por cima. E a função que está por baixo, quem é? É a função x por 2. Então, varia de x por 2 até a nossa função que está por cima, que é 3x. Certo? Nessa outra parte aqui, o que acontece? Quem é a função que está por cima? Y igual a 3. Quem que é a função que está por baixo? É justamente a nossa função x por 2. Então, a gente vai variar de x por 2 até a função y igual a 3. Certo? E isso daqui está feito, gente. Depois que a gente já tem aqui essas duas definições dos limites de integração, o resto é barbada. Basta a gente escrever a integral. Então, se a gente for fazer a integral na ordem dy dx como ele pediu, como é que vai ficar? Lembrando, né, a função que está aqui dentro é uma função genérica f de xy. F de xy, então vamos lá. Integral da função f de xy na ordem de integração que ele pediu, dy dx. dy dx mais a segunda parte, que é integral dupla, função de x e y, dy dx. Ok? E agora basta que a gente faça o quê? Simplesmente completar. X varia de onde até onde? De 0 até 1. E na segunda parte varia de 1 até 6. Na primeira parte, x varia de x por 2, desculpa, y varia de x por 2 até 3x. E na segunda parte, a gente varia de x por 2 até a função que está por cima, que é y igual a 3. Certo? E isso daqui é a resposta do teu problema. Lembrando, né, gente, por que tem a região do tipo 1 e a região do tipo 2? Tá? Uma sempre vai ser mais fácil de calcular. Vocês podem ver, né, aqui a gente consegue definir essa região com uma só integral. É uma região do tipo 2. Se a gente quiser escrever essa mesma região utilizando uma região do tipo 1, a gente acaba caindo em duas integrais. Então, quando tu tiver a opção de escolher, né, se tu quer fazer ou do tipo 1 ou do tipo 2, procura que tem menos integrais. Não, integral a menos para fazer é sempre muito bom. Certo? Então, gente, muito obrigado por assistir às nossas aulas. Nos visitem no site www.mesalva.net e também no Facebook e no Twitter.
Muito obrigado e até logo.